Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui para dar a Deus tudo aquilo que Ele merece, a nossa adoração. E quão bom é estar na casa do Senhor. Quão bom é estar reunido com vocês. Em qualquer lugar do planeta. Estamos juntos, numa só voz. Orando, louvando e adorando aquele que merece toda a nossa adoração. Nós te amamos, Senhor. Nós te damos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. É muito bom estar na Tua casa, Senhor. É muito bom estar reunido com os nossos irmãos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e que tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi. É o Salmo 2, viu, gente? Teu servo, por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear
e os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem o Senhor ungiu. Mas tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças dele e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. A gente vai pensar hoje sobre um tema que esse texto fala e que é muito necessário para todos nós: coragem no Senhor. Coragem no Senhor. O que é coragem? Coragem é o que a gente vai ver em forma de dicionário, é destemor, é ausência de limites, sabe? De uma forma mais curta, é vencer o medo. A gente passou um medo muito grande, e a gente não consegue esquecer quando os padrões sociais que a gente vivia antes da pandemia começaram a gente ficou preso em casa, as pessoas com medo de morrer. Então, quando a pessoa sentiu um mal-estar, chegou minha vez, né? Então a gente experimentou isso de uma forma muito severa, todos nós como seres humanos. E a gente teve muita dificuldade ou muitos problemas para a gente lidar. E a gente ainda tem. Porque a gente ainda não sabe muito bem ao certo o que vai ser dessa futura sociedade. A gente também não sabe ao certo como é que vai ser o novo governo do Brasil. Não importa quem tivesse ganhado, a gente estaria cheio de questionamentos. Só que a igreja, nos seus primeiros dias, ela tinha um problema: mataram Jesus. Mataram Jesus por inveja. E quem fez isso? Os principais sacerdotes, tá? Que o texto diz, aliados com Roma, que era o poder maior. E agora, os principais sacerdotes pegaram os principais apóstolos e prenderam. Falaram assim: falar de Jesus não. E dizer que nós assassinamos ele, não. Não pode. Vocês não vão fazer. E eles estavam pensando, inclusive, em matá-los. Pareceu um homem dizendo: calma, não, se acalma, não vamos criar mártires. E o texto começa dizendo que eles voltaram para uma casa, não tinha igreja, gente. Não existia esse negócio. Aqui também é um lugar de multiuso, né? Esse lugar que a gente está aqui, o objetivo dele é isso. É que ele tem um multiuso. Naquela época era isso, não tinha um lugar assim que era exclusivo. Então eles se reuniam nas casas, depois em alguns períodos de perseguição no cemitério, tá? Lugares escondidos. Daí surgiu muita fama contra os cristãos. Então eles estavam muito perseguidos, muito apertados, e eles se reuniram, e esse texto diz que o final da reunião teve um terremoto, tá? Não sei quanto foi na escala Richter, não tinha a escala Richter ainda, mas ela terminou com um terremoto. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e foram falar com mais coragem ainda. Tá? Hoje eu queria falar sobre coragem no Senhor para vocês. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que o medo é uma história recorrente. Tá? O medo não é uma coisa que nasceu agora. O medo existe na gente. E o medo, ele lembra circunstâncias que nós já passamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus havia morrido algumas semanas, meses, e os caras já prenderam os apóstolos. E os apóstolos eles eram pescadores. Pedro e João eram pescadores. O texto diz que, os textos de Atos dizem que a ousadia deles de falar é tão fora do comum, e as pessoas reconhecem que eles tinham estado com Jesus. Porque não é característica de pescador falar muito. Aliás, falar e pescar não combina, né, gente? Então não tem como o pescador ser muito falante, senão ele é demitido da pesca. O pescador não fala muito, é normal. Mas eles eram pescadores, e agora eles estão de frente com os mesmos que mataram Jesus. Sabe?
as autoridades religiosas e civis estão dizendo: não queremos vocês. Tá? O medo é um sentimento recorrente. A gente não consegue vencer determinados medos, né? Barata, rato, né? Escuro, mar à noite, ou ser traído, ser desprezado, ser ridicularizado, né? Aliás, essas últimas coisas parecem que são mais apavorantes do que as outras. O medo de não ter dinheiro, o medo de que vai dar tudo errado. E quando você está com depressão e pânico, os medos parecem que eles vêm morar do seu lado, né? E não param de falar no seu ouvido: ó, vai acabar hoje. Terrível. Então o medo, ele não consegue ser uma coisa só pontual na nossa história, ele é recorrente. E a impotência que o medo traz, porque quando a pessoa está apavorada, não sei se você já viu alguém que está apavorado. Eu já vi uma pessoa que está com medo de se afogar. Você fala com ele, mas ele já não está lá, sabe? Uma vez eu tive que pular para salvar alguém e estava num lugar difícil. E eu estava tentando conversar com ele para tirá-lo, mas ele não estava mais lá, né? Ele era negro, mas estava branco. Quando a gente está com muito medo, a gente fica impotente, a gente se sente impotente. Imagina que reúne todo mundo que é poderoso, todo mundo que é sábio e diz para você: acabou. Esse lance de igreja, ó, já era, acabou. Então, o medo, a impotência, ela se opõe à fé. E você tem duas opções: ou você crê em Deus, ou você sucumbe. Sabe? O medo, ele gera uma impotência. E é normal. Por que eu estou falando disso para começar? Porque para ter coragem, significa que você vai ter que entrar cara a cara com seus medos, com as suas aflições, com aquilo que te derruba. E a igreja teve que fazer isso. Disseram: não, vocês vão ficar quietos. Eles falaram: não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles responderam: nós não vamos ficar quietos. Então a situação estava dificílima. E o medo, ele tem uma força paralisante. Para quem está vivendo uma depressão, para quem está vivendo situações de síndrome do pânico, o medo é paralisante. A pessoa diz assim: eu não consigo levantar da cama hoje. Hoje não dá, né? E você que está me ouvindo aí em casa, em qualquer lugar onde você esteja, ou que ouvirá isso, ou você que está aqui com a gente hoje presencialmente, vive isso. O medo é paralisante. Ele paralisa você e diz: a vida acabou, é isso aí, você vai agora, você está amarrado, você não vai ficar mais, você não vai sair mais dessa situação. E era o que eles disseram para ele: não falem, não preguem, não ajam, não continuem, parem, é isso que vocês têm que fazer. E eles ameaçaram. O que é ameaçar? É exatamente impor medo. Falar: eles vão medrar. Tá? O verbo existe, viu? Vocês vão medrar, vocês vão ficar com medo agora. É isso que nós queremos. E vocês sucumbam ao medo. Tá bom? Então, o 2023 começou, não vai dar nada certo. É isso aí. No ano passado você não estava cheio de sonhos, você não achou que as coisas iam mudar, então não vai mudar nada. Você vai ficar no mesmo buraco que você está. Era ruim, você vai ficar pior. O medo tem esse discurso pra gente. E às vezes, a gente também chega a um ponto que as coisas não deram certo, e a gente mesmo se alia com o discurso. Ou seja, a gente, usando a metáfora dos pescadores, começa a furar nosso próprio barco, dizendo: ó, vai dar errado. Quais são as batalhas que nós vamos ter que travar em relação ao medo, que é uma história recorrente? Né? O texto, no verso 26, que cita o Salmo 2, diz: os reis da terra se ajuntaram contra ti. Quando ele fala isso, ele está falando do Império Romano. Os judeus não tinham poder de matar Jesus, por isso eles mandaram para Pôncio Pilatos. Para dizer: ele é traidor, ele diz que ele é o rei. Ele é Kaiser, que ele é César. Jesus nunca falou isso. Pelo contrário, Jesus diz: dê a César o que é de César. Não, ele diz que é ele. Tá? Então, tem que matar os reis da terra. Me preocupa muito essa ideia de cristão e poder virar uma coisa única. Porque isso não é verdade. Eu não consigo, eu acho que no momento, e eu queria explicar isso, em que a fé se torna uma coisa engajada,
que ela fica política, que ela se torna um partido, ela já se comprometeu em passar. E os partidos passam. Aliás, é difícil você analisar o que são partidos, né? Olhando para a política do Brasil. Então, os reis, muitas vezes, eles vão se levantar contra a verdadeira fé, que é individual. Vão dizer, não, acabou. Eu quero te alertar disso, que os reis, eles se levantaram contra Jesus. Então, essa ideia de que nós vamos ser a religião do momento é muito perigosa. Porque não é o que a Bíblia diz. Não tem esse negócio do momento. Tem você e Deus. Tem a sua consciência para ser exercida. E o problema quando você não seguir por esse caminho é que isso pode ser um problema para você. Os reis vão se levantar contrários. Então não espere que todo mundo concorde com você para você ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar coisas. E aqueles que têm o poder de governar, eles também vão enfrentar. Os governadores da terra. O que vai acontecer? As pessoas que estão na terra, eles vão enfrentar você, muitas vezes com ideias e ideais diferentes. E não tem essa ideia de que vai dar tudo certo, deixa estar. Às vezes não. O que aconteceu com a igreja em toda a sua história, sabe, até Constantino, quando a igreja cristã se tornou a igreja do Império Romano, é que a igreja era severamente perseguida pontualmente. Isso está na história, gente, é só ler. Então chegava numa região da Ásia Menor e eles iam para destruir e matar todos os líderes. Aí punham o pessoal nas diversas diversões, né, que eram parecidas com o Coliseu, apertavam a esses cristãos para fazer com que eles desistissem. E é nessa hora que a história diz que os cristãos davam um show, porque eles morriam cantando. Então o Coliseu é um lugar de canto. Morreram milhões de cristãos, centenas de cristãos, milhares de cristãos ali cantando. Os cristãos criaram o hábito de o último momento deles ser de canção. E cantar com leão, fogo. E tinha... Não é nosso assunto o Coliseu hoje. Então a igreja era muito perseguida pelos governantes. E a igreja venceu pelo amor. Ela não fez política. Ela amou as pessoas pobres, amou os contraditórios, amou, viveu o que Jesus ensinou. Sabe? Eles se levantaram contra o Messias. Gente, o Messias, Christos, é a palavra grega para Messias, que é a palavra portuguesa, e no hebraico é o enviado. Que Israel ainda espera. A nação de Israel ainda espera o enviado. E nós cremos, e alguns judeus creem, que o enviado é Jesus. O medo vai lutar contra a sua esperança. Vai dizer assim, não tem esperança. Ninguém vai livrar você. E Messias, que coisa nada. Isso é coisa de religião, é coisa boba. Deus existe. E Ele é a esperança. A Bíblia diz que Ele é a esperança. E é nisso que eu e você temos que confiar. Porque as circunstâncias, às vezes, vão ser todas contrárias. Tudo está contra. As nações estão contra. Quando o cristianismo começou a se espalhar, a fama que ele tinha no primeiro século, que era a coisa de escravo e de mulheres. Elas são influenciáveis, né? Gente humilde, só quem segue isso aí é gentinha, né? Era uma maneira de, na idade antiga, minimizar a força do que Deus ia fazer, sabe? O texto, no verso 27, diz que eles fizeram uma conspiração. E às vezes você vai olhar e vai sentir que tem uma espécie de conspiração. E agora eu queria ser muito objetivo, porque tem gente que tem uma tendência de ser mártir, de sentir mártir porque é cristão. Tem gente que é perseguido porque é desagradável, desculpa, sabe? Você é uma pessoa às vezes difícil de lidar. E aí estou falando com você na internet também. Você tem problemas e tem dificuldades. E aí você está falando, estão me perseguindo porque eu sou cristão. Às vezes estão perseguindo porque você não performa no seu trabalho. Você não faz o, né? Você é um vizinho meio difícil. Mas às vezes vão perseguir você ou vão contrário a você por aquilo que você crê mesmo. Vão achar que você é beato, que você é maluco, que você vê Deus em tudo, que você está pirando. Vão dizer muitas coisas. E quando isso se referir ao próprio Deus... Ok, há uma conspiração em não reconhecer Deus
em ignorar a espiritualidade, e em valorizar o que é daqui, desse tempo. Isso é o que o marketing vai fazer, é o que a gente vai ver o tempo inteiro. O desejo ardente dos olhos, o desejo ardente do corpo e a vaidade da vida. A Bíblia resume o que luta contra Deus nisso. E isso é a nossa publicidade. É isso que vai acontecendo nos nossos dias. E há uma conspiração. Não é contra você, não é pessoal. É uma rebeldia contra Deus. Você vai ter que lutar contra isso. O medo é uma história recorrente, não é nova. Ser cristão, seguidor de Jesus, não é uma coisa nova. Milhares de anos. A segunda coisa que eu quero então falar com você é sobre o que é coragem no Senhor, tá? O texto começa com a oração e olha, gente, tem um ensino aqui para nós. Se você quer fazer uma oração para Deus, a oração tem que ser do coração. A primeira coisa é que você tem que reconhecer quem é Deus. Diz, ó soberano, né? Verso de número 24. Faço questão de ler esse trechinho. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O texto começa dizendo o seguinte: quem manda é o Senhor. Senhor é a palavra Kyrios, do grego. Ela significa dono de todas as coisas. Quem é que manda? É o Senhor. A galera tá, a torcida tá animada, tá falando que vão matar todo mundo, que mataram Jesus. Mas o que nós sabemos é que o Senhor já tinha decidido que ele ia morrer. Que ele veio para morrer. Mas eles estão dizendo que vão matar todo mundo. Eles são a torcida. Eles estão, estão chegando junto. Só que quem manda é o Senhor. O Senhor é que é o soberano. Não é César. Não é Pôncio Pilatos, nem é Herodes. E Herodes nessa fase está causando. Ele vai matar, tá? Tiago. Tem 3, é uma coisa assim inacreditável, assim, inexplicável. Inacreditável não. Jesus investiu o ministério dele em 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Foi que ele dedicou mais tempo. Tiago vai morrer nos primeiras, não deu uma década de cristianismo, ele vai morrer nos primeiros meses, primeiros anos do cristianismo. Vai ser assassinado por Herodes. Herodes faz isso para agradar os judeus. E o Senhor Jesus permite, sabe? Mas a igreja está dizendo, é o Senhor que manda. Quem domina é o Senhor. A Bíblia diz uma coisa que eu vim orando esses dias aqui, que eu queria falar com você. Se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar inutilmente. Se o Senhor não guardar a cidade, você vai vigiar inutilmente. Salmo 127. Quem manda é o Senhor. Você está vivo? Deus te deu vida. É isso. Então, se quem manda é o Senhor, o que é ter coragem no Senhor? É representar a Deus. Representar a Deus. Representar a Deus na sua história, na sua vida. Sabe? E eu lembro que eu comecei meu ministério de pastor com 20 e poucos anos. Faz pouco tempo. E eu estava pregando numa igreja pequenininha. E eu comecei a falar sobre o evangelho. O grupo era pequeno. Era um grupo pequeno, menor que a gente, mais desarmado ainda. E eu comecei a falar sobre a necessidade da gente falar para a cidade, né? E aí um dia chegou um cara: o pastor, eu ouvi sua mensagem. Ele estava assistindo aos cultos, participando. Eu fui lá, depois que o senhor falou, eu fui lá no prefeito e consegui o teatro de 1000 lugares para o senhor ocupar. 2 datas. Para os nossos músicos de hoje, nós não tínhamos nem instrumento musical, irmão, para ocupar. Então, assim, eu fui para casa e falei assim: será que eu vou dizer para os caras que eu estou de brincadeira, que eu estou mentindo, ou eu avanço? O que eu faço? E é sufoco, irmãos. E nada acontece. Não vai aparecer o dinheiro, não vai aparecer os músicos, não vai aparecer nada. E o cara marcou para 1 mês depois, acho que era uns 3 semanas depois, falou: é todo seu.
mas o senhor precisa ir lá falar com o prefeito. Eu falei, meu Deus, eu vou lá falar com o prefeito. E eu me lembro que quando eu fui conversar com o prefeito, eu estava meio atemorizado, assim, sei lá, não com o prefeito só, porque o que eu vou fazer? E na hora que eu estava chegando na prefeitura, toda cidade pequena, a prefeitura é o prédio mais bonito, viu, gente? Isso aqui em São Paulo, isso é legal. E eu estava chegando lá e eu senti Deus falar comigo assim, olha bem o que você vai falar e o que você vai fazer, porque essa prefeiturinha de nada não me representa. Você me representa. Então, se posicione. Você representa Deus. Se você falar em nome de Jesus, algo em nome de Jesus vai acontecer. Tem que ver o que você anda falando. Mas se você representa Jesus, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ter esperança, pessoas vão ter a sua vida completamente transformada. E você representa Jesus. E às vezes a gente representa de que forma? Sabe? Eu escolhi o testemunho de um cara da Guerra Mundial hoje para vocês verem. Desmond Doss, nome dele. Ele é um maluco, cristão da forma dele, adventista, que acreditava em não armas, pacífico. E eu queria que vocês vissem então um pedacinho dessa história dele, né? Para a gente também ilustrar um pouquinho sobre esse tema que a gente está falando. O que você quer de mim? Eu não entendo. Eu não consigo ouvir. Confie em mim, Eric. Confie em mim. Coragem no Senhor. Você pode fazer uma maluquice e dizer que você é corajoso. E às vezes você é maluco, você está fazendo uma coisa que vai dar errado. Mas quando eu estou representando a Deus em algo, internamente, sem querer dar show, quando eu estou querendo ser leal àquilo que eu entendi, as pessoas vão ver. Elas estão observando você. Que tipo de atitude você tem? Se você é ousado ou se você está sendo covarde. Se você acredita no que você diz ou se você de verdade, na hora que a coisa pegar mesmo, né,
o Desmond Doss no filme está se perguntando como é que ele vai resolver esse problema. Ele é uma das únicas pessoas que ganhou medalha, né, sem ter dado um tiro, porque salvou dezenas de companheiros dele naquela noite. E ganhou uma autoridade, ele que era perseguido, ganhou uma autoridade com os colegas pelo destemor, que achavam que ele não ia atirar porque ele era covarde. E ele mostra uma coragem naquela noite incrível. As pessoas estão observando. Se você é uma pessoa que confia no Senhor, que coragem é isso, também significa confiança, é sinônimo confiança. Ou se você só diz, que tipo de filha e filho você é? Você está orgulhoso do pai, confiante no pai, ou está duvidando? Tudo isso somos quem nós somos. E era o que a igreja estava vivendo. Ela tinha que ter coragem, ou ela tinha que recuar e se esconder. Antes de Jesus ressuscitar, ela resolveu se esconder. Agora, eles não querem recuar mais. Tá? Quando ninguém está vendo, quem é você? Que tipo de filho e filha você é? Sabe? Como é que eu vejo as circunstâncias que estão ao meu redor? Eu deixo que elas me dominem? Digo, ó, perdi. Ou eu confio em Deus? Como a igreja reagiu às ameaças? O texto diz, no verso 28, que eles dizem o seguinte: o Senhor já havia decidido o que ia acontecer com Jesus. Deus sabe. Deus sabe. Ninguém pode saber dos seus problemas, mas Deus sabe. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe qual é a sua história, o que está acontecendo com você. Ele sabe. E Ele domina o universo. Palavra profética de Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não está assustado com as circunstâncias, Ele vai cumprir. Porque Ele pode. O texto diz isso. O Senhor já havia decidido, Ele é soberano. Mas o Senhor vai cumprir o que Ele falou. Fizeram com teu servo Jesus, a quem ungiste. Jesus cumpriu todo o teu propósito sendo servo até ser morto. Mas como servo, nós não vamos nos curvar às circunstâncias, nós vamos nos curvar a Ti. Nós vamos dizer que o Senhor manda, que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. É isso, é esse tipo de coragem que nós vamos ter. Sabe? Deus está acima das circunstâncias. Eles não venceram. Eles acham que venceram. A tua igreja é feita de gente pobre, simples, ignorante. Mas eles não venceram. E o engraçado é que a igreja começou assim. Mas como Deus pode, Ele começou a converter algumas das mentes mais brilhantes da antiguidade, como Agostinho. Eles não venceram. Eles não venceram. Eles estão dizendo isso porque eles, e nem o cadáver de Jesus eles podem mostrar. Eles não venceram. A gente sabe disso. Em terceiro lugar, eu quero falar com você rapidamente de como a coragem se manifesta. Tá? Como a coragem se manifesta. O texto, o grego, usa uma palavra homotimadon, tá? Que significa o seguinte: uma única mente, que é isso que o texto diz no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ele diz o seguinte: com uma única mente os irmãos começaram a orar, como se fosse uma pessoa só, de comum acordo, unanimemente. Eles se reuniram e falaram: é isso, nós estamos fechados com isso. Isso que está sendo dito agora é o que nós vamos viver. Tá? É isso. Nós somos chamados para uma vida de ousadia. Nós somos chamados para uma vida de ousadia. Pessoas vão procurar você para pedir uma oração e você não pode fazer nada. Mas eu não posso fazer nada. Não pode mesmo. Não, porque eu sou cristã, porque eu sou poderoso, eu tenho uns amigos da igreja. Se é essa a sua ajuda, essa pessoa que está pedindo sua ajuda está perdido. Mas o nome de Jesus tem poder, o nome de Deus tem autoridade.
E quando você orar por elas, e quando você falar do amor de Deus para elas, de verdade, de dentro para fora, sabe? Essa ousadia vai mudar a vida das pessoas. Algumas pessoas foram mudadas, a história delas foi mudada, de gente de rua. Porque alguém olhou para elas e disse: ei, tem esperança. E essa primeira palavra generosa que a pessoa ouviu na vida dela fez sentido. E ela entendeu que isso era de Deus, que isso era para a vida dela, e ela mudou a vida dela. Nós somos chamados para uma vida de ousadia, uma vida de coragem. É por isso que eu escolhi com muito carinho nesse tempo, quando eu tenho tempo para ficar pouco de pausa, igual o Senhor me permitiu nesse ano, depois de muito tempo, tenho vergonha de dizer isso, a gente pôde ter uma pausa como família. E eu estava pensando que ter coragem no Senhor é o nosso desafio esse ano. Não é fazer o que a gente pode, mas é fazer o que Deus pode. Ou se colocar à disposição para fazer o que Deus pode. Tá? Os céus reinam. Não é a terra que vai mandar. Deus reina. Os céus reinam. Reina na sua casa, nas contas fracassadas que você está olhando aí do começo do ano e fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Deus manda. Os céus reinam. Sabe? Mesmo que a terra se oponha, Deus continua governando. Só que o governo de Deus não é o que as pessoas estão dizendo. É dentro de você, a Bíblia diz. O reino de Deus é dentro de você e se manifesta fora. Não é só um reino humano desse tempo, dessa década. Eu acho que você deve ter uma atuação social, política, sem problema nenhum. Mas o reino de Deus é dentro de você. Se não for, ele é só uma plataforma. Sabe? Mesmo que as forças contrárias pareçam estar vencendo, a coragem sua vai dizer: não, não é isso. O texto diz que quando eles tomaram ciência de tudo isso, eles ergueram a voz. Literalmente o que o texto diz é que eles começaram um clamor. Não dizendo, eles não estavam numa situação de dizer: somos nós, igreja, nós somos milhares. Não, eles eram um grupo pequeno. E eles começaram um clamor, que é uma súplica. E o texto diz que eles estavam como uma única pessoa fazendo essa súplica. Sabe? E o que eles disseram? Eles disseram coisas com autoridade. Eu queria falar uma coisa para você, com muita seriedade. Você que está me ouvindo, você se considera um cristão. Algumas orações que nós fazemos, e algumas frases que nós dizemos envergonham a Deus. Porque mostram que o nosso Deus é um Deus pequeno, igual a gente. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que quer um crédito bancário e está fazendo oração e o juro vai ser 20% ao mês. E ele está: Deus, age. E o Espírito Santo está orando: não age não. Não fecha esse negócio, que isso é uma sepultura para esse cara. E o cara está orando, pedindo: não, porque aquele banco que ele conceda. Não, que não conceda, Senhor. Algumas das nossas orações, elas não representam a Deus. Elas são trágicas. Elas falam da pequenez da nossa fé e de quanto Deus não pode. Não era isso que a igreja estava fazendo. Não, Deus, dá ousadia para a gente, dá coragem. Tem gente que fala assim: Senhor, eu sou uma pessoa muito amorosa, por favor, mata todos os sacerdotes. E também mata Pontos Pilatos. Não, eles não pediram por isso, gente. Nos dá coragem. Nos dá coragem. Está faltando para a gente coragem, gente. Nos dá coragem. Como nós estamos dizendo o que nós estamos dizendo? A gente está falando, pedindo alguma coisa, mas a gente acredita nisso mesmo? Vou contar para vocês que algumas orações que eu fiz na minha vida, eu tive que falar para Deus. Até pedi oração já em reuniões de oração. Gosto muito das reuniões de oração. E eu tive que sair da reunião de oração e falar: Deus, eu não acredito que o Senhor pode fazer isso. Me perdoa, eu não acredito. Eu tenho um problema e eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo nem imaginar como esse problema vai se resolver. E enquanto as pessoas estavam orando por mim, eu estava rindo dentro de mim: Senhor, me perdoa, porque eu não estou
não estou muito fiel a Ti, né? Nossas palavras, quando a gente ora, tem autoridade. Estamos orando na autoridade mesmo. Ou nós estamos acovardados aí, tentando se esconder em palavras mágicas. Uma das minhas formações é letras. Então assim, a gente usa muitas palavras repetidas. A gente se esconde nelas. Em todas as áreas, em todos os setores do conhecimento humano. A gente usa frases, Deus poderoso, não. Mas a gente acredita nisso mesmo? Será que a gente acredita nessa coisa que a gente está dizendo? Porque na hora que você está orando, Deus olha e fala assim... Ih! Sabe aquela oração teto, né? Teto rebaixado ainda, né? Bate e cai na sua cabeça. Por quê? Porque você não tem autoridade. E mesmo que você não tenha autoridade, e você perceba que isso está acontecendo, clame. Levante um clamor agora. Não deixe você sair desse prédio hoje, ou no caminho de casa, metrô, como você veio, ou você que está acompanhando, sem jogar real com Deus. Fala, olha Deus, eu estou na covardia do meu conforto. O conforto, ele nos ajuda a ser covardes. O sofá nos abraça para dizer, toca a sua vida daí, acompanha a distância, segue pela telinha, deixa os outros se queimarem, e você fica no conforto. O conforto, as nossas casas, primeiro eram prisão, e agora elas viraram um esconderijo. Não todas, nem de todos, nem o tempo todo, mas pode ser isso. Eu e você precisamos de coragem para erguer a voz e clamar. Por fim, qual é o plano divino? Tá bom? Qual é o plano divino para a coragem? Por que Deus resolveu que você tem que ter coragem? Né? O texto diz que assim que eles acabaram de orar, eu queria te falar nessa noite que a gente precisa terminar a oração. Como assim? A gente precisa terminar a oração. Como assim? Eu fiz teologia e teve uma história muito engraçada. Um colega nosso, ele começou a orar à noite, o pessoal foi deitar e ele estava orando, né? Primeiro ano de seminário, eu fui estudar no Nordeste e o cara estava orando. Aí foi dando a hora da aula, a galera levantou, foi tomar café, voltou, ele também estava lá orando ainda. E o pessoal falou, nossa cara, os caras do quarto dele falando, meu, o negócio aqui vai ser pesado. Os caras passam a noite orando, cara, como que vai ser isso aí, hein, cara, de joelhos ainda. Aí fui encostar no cara para falar se ele ia para a aula e ele caiu, né? A oração dele teve começo, mas não teve fim, né? Começou na noite anterior, ele dormiu ajoelhado, né? Gente, nós precisamos ter orações ou conversas com Deus que tenham história, que contem a nossa história, que coloquem tudo na presença dele, que desabafem e derramem tudo. Não dá para começar a oração numa noite e parar ajoelhado e acordar no outro dormindo. Não tem como. Você precisa colocar tudo. E quando você colocar tudo na mão de Deus, isso não significa falar não, mas exercer fé mesmo. Quando você falar tudo, falar na real, vai começar um terremoto. E esse terremoto vai mexer com as bases da sua e da minha covardia. Eles vão... A culpa, sabe o que é? Que o meu esposo... Sabe o que é? Lá em casa, minha esposa não tem um gato. Nossa, na hora que eu fui fazer tal coisa, não sei o que deu em mim. A gente tem tantas razões para a gente voltar atrás. Mas no momento em que tudo for colocado diante de Deus, de verdade, um terremoto vai acontecer. Talvez Deus não resolva mexer com a terra. Talvez Deus vai mexer nas bases da covardia. Falar, você precisa ter coragem. Os médicos estão dizendo isso, seus amigos estão dizendo isso, mas eu quero falar com você o que eu sou capaz de fazer por você. Tá tudo certo. Você não pode conquistar a terra prometida. Você nem espada você tem. Mas eu estou dizendo para você que você pode. E se eu estou dizendo para você, coragem em mim, no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você que você é poderoso, que você é poderosa. Eu estou dizendo que eu posso. Que eu vou fazer na sua vida, porque eu já fiz isso.
coragem no Senhor. A palavra é paresia, é a ausência de limite, é estar aberto. O que significa isso? Como isso vai se dar? Quando você entender que Deus tem um propósito, e esse propósito envolve a sua vida. Ele planejou isso para você. Ele decidiu isso para você. Isso envolve a sua vida. Ele tem um propósito. Qual é a coragem que você tem? Cumprir o propósito. Cumprir o propósito. Fazer o que Deus planejou para a sua vida. Não envergonhe a Deus. Não volte atrás. Não se retrate. A igreja, o Império Romano foi sofisticando a perseguição. E houve um momento na perseguição que a história da igreja chamou dos confessores. Era o seguinte, o pessoal fazia o seguinte: nós queremos o líder da igreja, queremos que ele se retrate publicamente, diga que não é que César é que manda na igreja, e que não tem mais esse negócio de Deus, de que mande a mais do que o império. E nós queremos os pergaminhos. E vocês entreguem as escrituras também. E a gente vai queimar isso. Muitos líderes da igreja entregaram e se retrataram. A perseguição estava muito severa. Mas surgiram alguns homens que morreram e não entregaram. Esses homens foram chamados pela igreja dos confessores. Aqueles que confessam o nome de Jesus acima de tudo. E isso espalhou como um fogo na igreja novamente. Nós precisamos estar firmes até que o propósito se cumpra na nossa vida. Mesmo que a gente olhe pra gente e fale assim, mas que propósito? Eu sou um fracassado. Já deu errado. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque coragem no Senhor é confiança. Foi mais longe do que eu esperava, gente, hoje. A gente vai concluir. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus habita em quem crê nele. Ter uma vida plena do Espírito Santo é dar espaço para o Espírito Santo. Dar espaço para Deus agir. Mesmo quando as coisas estiverem adversas. Sabe? Mesmo quando tudo estiver contrário. E aí eu sou convidado a proclamar. É o que eles saíram. Ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar. O que eles pregaram? Nós pedimos para o Senhor 3 coisas, Senhor. Que o Senhor cure as pessoas. Engraçado porque hoje os cristãos querem cura para eles. A igreja primitiva acreditava que Deus precisava curar o corpo das pessoas. Não tinha medicina. Os primeiros hospitais foram dos cristãos da história antiga. Mas eles criam na cura. E eu e você precisamos crer nisso. Em cura. E Deus cura. Não cura quem a gente quer, quando a gente quer e do jeito que a gente quer. Não ser cristão seria a melhor coisa do mundo. Não. Mas Deus cura. Você crê nisso? Deus cura. Tá? Cura de qualquer coisa. Deus cura. Segunda coisa são sinais, semeion. Que são sinais de que Deus está agindo. Você não pode tentar a Deus. Tá? O que é tentação? O pai de João Batista, né? Teve uma revelação que ia ter um filho, João Batista, que ia preceder o Messias. E ele perguntou, que sinal que eu tenho que saber para saber que o Senhor vai fazer isso? Ele falou, o sinal que eu vou te dar é que você vai ficar mudo até o dia do seu filho nascer. Esse é o sinal que eu te dou. Tá bom? Esse tipo de sinal você não quer, né? Então esse sinal não é bom, que é sinal de incredulidade. Sinal é experimentar o que Deus pode fazer. Você já pode dizer assim, eu sou covarde, eu tenho vivido de forma covarde, eu estou escondido numa instituição, numa igreja, numa família antiga, e eu quero ter ousadia para ter uma vida nova e para esperar do Senhor coisas novas. Sinais e maravilhas. O que é maravilha? É algo tão incrível, tão surpreendente, que eu e você não conseguimos delinear. É a surpresa de Deus para você. Quando você tem a ousadia de confiar no Senhor, você vai ser surpreendido. Porque Deus, Ele é fiel.
Com essa minha palavra, eu quero desejar um ano de muita coragem para nós. Quero desejar que você seja abençoado, abençoada nesse ano, pela graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe você onde você estiver, tá bom? Que está acompanhando a gente aí, online, aí nesse momento. Deus te abençoe. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.